Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que vai prestar mestrado, eu acho que esse vídeo é muito importante porque a gente vai, nesse vídeo, comparar o novo edital que saiu há pouco tempo agora para ingresso no mestrado da FDRP em 2019 com o edital antigo. Então a gente vai ver o que mudou nesse processo seletivo, acompanha até o final e já de cara eu quero já pedir a sua desculpa porque eu tô um pouco gripado e minha voz às vezes vai falhar, vai ficar meio fina, vai ficar desengonçada, tá? Mas enfim, vamos aqui. O que você está vendo na tua tela é uma comparação, tá? Ó, eu tenho do lado esquerdo da sua tela, a gente tem o projeto de... o edital do ano anterior, o ano de 2018. No lado direito, a gente tem o edital do ano de 2019. Então, olha que legal, ele mostra aqui, onde está, por exemplo, aqui, ó, ele mostra o que mudou de um ano para o outro. Eu estou comparando os dois documentos ao mesmo tempo, então é bem interessante para ver o que mudou, porque a maioria do edital continua a mesma coisa, mas alguns detalhes mudaram e é esses detalhes que eu quero dar ênfase para você nesse vídeo, tá? Então, vamos lá, a gente está aqui na primeira página, né? Você vê que mudou de 2018 para 2019, estamos com os documentos corretos, o antigo do lado esquerdo de novo e o novo do lado direito. Vamos lá. Aqui algumas mudanças simples, mudou a prova escrita, vai chamar prova específica, nada de muito importante. E aqui já a primeira mudança importante, que é bom você saber e ficar ciente. Infelizmente, nesse ano, diminuiu muito a quantidade de vagas oferecidas no ingresso, para o ingresso do programa de mestrado. Em 2018 eram 37 vagas, agora são só 29 vagas. Então, foram 8 vagas cortadas. É isso? 8 vagas a menos. Certo? Vamos lá. Então, da inscrição. Aqui algumas mudanças de data, nada muito importante, né? Veja aqui uma mudança aqui relativamente relevante aqui. Antigamente a taxa de inscrição, antigamente quando eu estou falando ano passado a taxa de inscrição era de R$150, agora a taxa de inscrição é de R$200, então ficou mais caro a inscrição no processo seletivo, tá? E cuidado, que esse não é a única taxa que você vai pagar, você também vai pagar a taxa de inscrição para as provas de línguas, se você precisar fazer, tá? Então vamos lá. Recolhimento da taxa de inscrição, aqui é se você é um candidato estrangeiro, aqui fala datas para isenção da taxa de inscrição, tá? Então cuidado que se você for pedir isenção de taxa de inscrição, o seu período de matrícula é menor do que o período das outras pessoas, tá? Fica atento a essas datas, como você vai entregar a documentação, o que acontece se for indeferido seu pedido, tá? Aqui não mudou muita coisa, tá? Esses itens aqui, veja que não tem nada de muito novo. Foi tirado aqui esse item 2.12, fala que a candidata que precisa amamentar durante a realização da prova, isso não está mais no novo edital. Agora, o que incluiu uma sessão inteira foi sobre a inscrição na prova de proficiência de idioma estrangeiro. Uma mudança que ocorreu agora é que essa prova de 2019 vai ser feita pela VUNESP, não mais pela FUVEST. As provas de língua são uma incógnita em todos os processos do mestrado da FDRP, porque já foi a FUVEST que fez, depois, num outro ano, foi a própria faculdade, os professores da faculdade que fizeram as provas de língua, e foi muito criticada porque tinham provas muito fáceis e provas muito difíceis, dependendo da língua que você escolhia. Depois voltou para a FUVEST fazer a prova de língua, e agora a gente está com a VUNESP fazendo a prova de língua para o mestrado 2019. Então, mudou quem é que vai fazer. Então, a prova de línguas mantendo a tradição de ser uma incógnita de como que vai ser realizada, tá? Então, aqui fala como você deve fazer a inscrição. Cuidado que são inscrições diferentes, tá? Olha lá, ó, você tem que pagar, além do pagamento dos R$200, você tem que pagar também R$245 por idioma que você vai fazer, tá? Direto para a VUNESP. E é um edital separado. No nosso site do Trilhante tem os dois editais, baixa lá e lê com calma os dois, tanto o edital da inscrição no processo seletivo como um todo, como o edital da inscrição das provas de língua da VUNESP, tá? Aqui, algumas mudanças das etapas do processo de seleção, então, como que vão ser as provas, né? A primeira etapa, obviamente, mudou tudo, ó. Você veja que no ano passado era feita pela FUVEST, esse ano agora é feita pela VUNESP, vai ser no dia 8 e 9 de junho de 2019. Tranquilo? E você, como candidato, você tem que demonstrar proficiência numa dessas línguas, inglês, espanhol, francês, italiano ou alemão. Tudo bem? A prova
de proficiência vai ser realizado no endereço indicado no edital específico da VUNESP. Se não me engano, eu dei uma olhada no edital lá da VUNESP, vai ser na própria Faculdade de Direito, aqui em Ribeirão Preto. Tudo bem? A segunda etapa é a prova específica, né? A prova escrita, né? Antigamente chamava prova escrita, agora chama prova específica, tá? Elas são 5 horas, no dia 16 de junho, você vai ter 5 horas para fazer essa prova. Você tem que chegar 30 minutos antes, a caneta esferográfica tinta azul ou preta, né? Todos devem fazer a segunda etapa, então, independentemente se você passou ou não, você vai fazer a segunda etapa. Esse processo de mestrado de 2019, você vai ter que fazer as 3 etapas sem saber se você passou nas outras etapas anteriores. Então, você vai ter que fazer a prova de línguas, você vai ter que fazer a prova específica escrita e você vai ter que entregar o projeto de pesquisa, mesmo sem saber, porque não tem muito tempo. Tem só 2 dias entre o resultado da prova específica e a entrega do projeto de pesquisa e é virtualmente impossível você escrever um projeto de pesquisa inteiro em 2 dias, pelo menos um projeto com qualidade, né? Então, você vai ter que já se preparar com tudo isso, e é por isso que o Trilhante, esse ano especificamente, a gente vai preparar as 3 provas. A gente vai dar um curso de inglês, né, para a prova de inglês de línguas, a gente não vai dar para outros idiomas, tá? A gente vai dar um curso específico também para os artigos que caem na prova específica e também a gente vai dar algumas dicas para elaboração do seu projeto de pesquisa, tanto dicas metodológicas, um curso inteiro de metodologia de pesquisa, se você não souber nada. Também eu vou dar algumas dicas de alguns macetezinhos, o que você deve colocar, o que um projeto de pesquisa é um bom projeto de pesquisa, né? Tudo isso a gente vai falar nas nossas aulas, tranquilo? Então você, como candidato, tem que se preparar para as 3 etapas, independentemente se você não passar na primeira, ou na segunda, ou na terceira, você vai ter que fazer todas elas, tá? Bom, aqui fala alguns detalhes da prova, né? Você tem uma nota de corte de 6, né? De 0 a 10, a prova vai de 0 a 10, tem a nota de corte de 6. E, além disso, só 50 candidatos vão para a arguição oral, tá? Então, a prova específica, além de você ter que ter tirado mais de 6, você tem que ser um dos primeiros 50 candidatos para você ir para a arguição. Os outros candidatos, por exemplo, se a gente teve 80 candidatos que tiraram mais de 6, beleza. O resto vai ser cortado pela nota de corte. Desses 80, só vão passar os 50 primeiros para a próxima etapa. Os outros 30 também estão eliminados. É o que fala aqui no 3.4.2. A lista de aprovado, olha aqui então, o que eu falei agora há pouco, vai ser divulgada no dia 3 de julho de 2019, né? E você tem que enviar o teu projeto de pesquisa no dia 5. Então, você tem 2 dias só. Então, você tem que estar já com o teu projeto de pesquisa pronto. É interessante você ir estudando tanto para a prova específica, como projeto de pesquisa paralelamente, né? Isso está requerendo um pouco mais de dificuldade do candidato. Tudo bem? Aqui fala alguns detalhes, a gente vai abordar isso com mais detalhes, o projeto de pesquisa especificamente, né? Bom, vamos lá. O que mais que mudou? Terceira etapa, então, é a arguição, tá? Essa terceira etapa são 2 arguições. São 2 etapas, 2 fases, né? Primeiro é a arguição sobre o projeto de pesquisa, você vai lá, né? E você vai defender o seu projeto de pesquisa, né? Algumas perguntas vão ser feitas para você. E a segunda etapa é a avaliação do currículo. Então, para a última etapa, vai ser avaliado o projeto de pesquisa e análise do currículo. Aí, é interessante, tá vendo isso aqui que mudou? Isso é uma das principais mudanças, tá? Desse processo seletivo. Agora, a FDRP está indicando 4 projetos de pesquisa, como se fossem 4 linhas de pesquisas, tá? Que você tem que aderir a esses projetos. Você pode escolher um dos 2. Antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha a nossa área de concentração, a gente tinha 2 linhas de pesquisas, né? Desenvolvimento do Estado Democrático de Direito e racionalidade, alguma coisa mais que a gente vai ver aí. A gente tinha 2 linhas de pesquisa. Agora a gente tem nossa área de concentração, direito e desenvolvimento, a gente tem essas 2 linhas de pesquisa, mas agora a gente tem projetos, 4 projetos diferentes de pesquisa que você deve se adequar. Então, nem se importa muito sobre direito e desenvolvimento, não se importa muito sobre as linhas de pesquisa, as 2 linhas, se foque mais nesses 4 projetos, tá? Projeto 1, 2, 3, 4, eles estão lá no anexo 2, que não existia anteriormente, tá? É algo novo nesse processo seletivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ir direto para lá. Consigo colocar aqui? Vamos ver. Vamos para a página 18. Tá, anexo 5, anexo 3, anexo 2, aí. Olha lá. Antigamente o anexo 2 era
eram os professores, as vagas dos professores, agora o anexo 2 são esses projetos de pesquisa, ó. Tá vendo só? Então são 4 projetos de pesquisa e o teu projeto de pesquisa tem que estar linkado a um desses 4 projetos de pesquisa, tudo bem? Tem que estar linkado ou ao projeto 1, que é acesso, justiça e desigualdades, aí você vai ler isso daí com calma e ver como que ele é, qual a descrição desse projeto de pesquisa. O projeto 2, ambientes de desenvolvimento, avaliação de políticas públicas e atividades impactantes sobre o ambiente natural, urbano, cultural e laboral. E aí tem também os professores, olha só, tem os professores vinculados a esse projeto de pesquisa. Projeto 3, ética e desenvolvimento. E o projeto 4, teorias da decisão e métodos de investigação. Então o que aqui você tem que ficar esperto? Se você já tiver de olho no teu orientador, olhe o projeto que faz mais sentido com o que você quer pesquisar no mestrado, olhe os docentes vinculados e, com toda a certeza do mundo, coloque esses docentes desses projetos. Porque o que vai acontecer lá quando eles forem analisar? Eles vão ver, ó, esse cara tá com um projeto, esse candidato tá com um projeto aqui em ética e desenvolvimento, mas ele escolheu um professor que é lá da teoria da decisão. Puta, tá difícil de conciliar isso. Então, se você quiser falar sobre ética e desenvolvimento, dá uma olhada com calma nesses professores que estão vinculados a esse projeto de pesquisa, ética e desenvolvimento, tudo bem? Vamos então continuar agora, voltando para a nossa página 8. Tá, então eu falei dos... Opa, voltar mais aqui. Tá, então a gente estava aqui, né, no projeto de pesquisa, no item 3.2.6, e aqui fala como que deve ser o teu projeto de pesquisa, dá uma lidinha, tá? Você pode fazer a arguição por Skype também, tá? Aqui. A arguição você pode fazer por Skype, o que eu não recomendo, se você puder vir presencialmente, é muito melhor, olhar cara a cara no seu orientador, né, nos professores, é melhor do que por Skype. E a terceira etapa, sobre a arguição do projeto de pesquisa, né, vão ser nos dias 11 e 12 de julho, já marca na tua agenda, com certeza vão ser nesses 2 dias, o que era diferente, ó, antigamente era uma semana inteira, era 2 semanas às vezes, agora são só 2 dias, já marca na tua agenda, e se você sabe qual é o projeto de pesquisa, já marca o dia específico, ó. Dia 11 de julho, projetos 1 e 2, 12 de julho, projetos 3 e 4, beleza? Aí, como que vai ser a classificação? Não muda muito como vai ser a classificação, né? As dispensas também é a mesma coisa. Agora o TOEFL não é mais o Paper-Based Test, vai ser o Internet-Based Test, dá uma olhadinha. Sobre as línguas de espanhol, francês e italiano, a mesma coisa, tudo bem? Redução de valor de taxas, não muita coisa falando aí. E aí, o cronograma, né, aquela tabelinha com as datas. Então, vamos falar agora das datas, né? Essa tabelinha com as datas importantes do cronograma do processo seletivo. Primeira data importante é a inscrição, é do dia 25 de abril até dia 10 de maio, tá? E lembra que eu falei, para quem vai pedir isenção ou redução nas taxas, é do dia 25 de abril só até dia 30 de abril, né? Então, como eu tô gravando esse dia, hoje é dia 30 de abril, tô gravando esse vídeo, até hoje, se você não pediu, até hoje você não pode pedir mais pleitear isenção, tudo bem? Inscrição na prova de proficiência em idioma estrangeiro, lá na VUNESP, começa do dia 30 de abril até dia 21 de maio, um pouco mais tempo. E aí, o resultado dos pedidos de isenção no dia 6 de maio, o prazo para pagamento da taxa de inscrição é dia 14 de maio, tá? E aqui ele não deixa muito claro... a taxa de inscrição do mestrado, da parte da FDRP, tá? Não da parte da VUNESP. Então, da parte da FDRP, você tem até dia 14 de maio para pagar o boleto, e da VUNESP, você tem até dia 22 de maio para pagar o boleto da taxa dos cursos de idioma, tá? Divulgação das inscrições no dia 20 de maio, a prova de proficiência no dia 8 e 9 de junho, no dia 16 de junho a prova específica da FDRP. Então, note que você vai fazer a prova de idioma no dia 8 e dia 9 de junho, você não vai saber se você passou ou não, você vai lá e já faz a prova específica na FDRP no dia 16 de junho. Então, antes de saber se você passou ou não na prova de inglês, você vai fazer a prova específica escrita. Então, você tem que estudar, independentemente se você acha que você não vai passar ou não, você tem que estudar para a prova escrita da FDRP, vai fazer lá. Daí, no dia 26 de junho, vão ser divulgados os resultados da prova de idiomas e no dia 3, os resultados da prova específica. Lembrando que a prova de idiomas é eliminatória. Se você não passar na prova de idiomas, eles não vão te corrigir nem a próxima etapa, tá? Então, no dia 3 de julho, você vai saber se você passou na prova escrita, tá? Na prova específica, né?
E você vai ter vista de prova no dia seguinte. E olha só, no dia 5, você já tem que entregar o teu projeto de pesquisa lá por e-mail, de acordo com o edital, tá? O recurso quanto ao resultado da prova específica dia 4 e 5 de julho. A divulgação da lista dos candidatos habilitados para a terceira etapa. Então, quem passou na prova específica vai sair dia 10 de julho. E olha só, dia 11 e 12 já vai ser a arguição sobre o projeto de pesquisa. Então, você vê que está bem mais reduzido os prazos. Você vai saber no dia 10 e dia 11 e 12 você já vai ser arguido, vai ser tua entrevista. Então, independente ou não, se você passou ou não na prova, desculpa, na sua prova escrita, você já vai ter que estar reservado essa data, dia 11 ou 12, para realizar a arguição do projeto de pesquisa lá na faculdade, tudo bem? E o resultado final sai dia 17 de julho. Espero que o seu nome esteja lá no dia 17 de julho para a gente comemorar junto essa sua vitória, tudo bem? A matrícula é dia 5 a dia 9 de agosto e, tradicionalmente, o início das aulas é em agosto, é no segundo semestre, desde o primeiro processo seletivo, continua assim, início das aulas em agosto, segundo semestre, tá? Então significa que daqui 2 anos, em agosto, você vai defender a sua dissertação, né? Com muito orgulho aí. Aqui fala mais sobre a matrícula, dos recursos, né? Nada de muita mudança, né? Disposições finais não mudou muita coisa, tá? E aqui finalizamos a nossa análise do edital. Vamos dar uma olhadinha agora só no anexo, ó. O anexo 1 fala das 2 áreas de concentração. Lembra que eu falei que as áreas de concentração... Desculpa, o anexo 1 mostra a área de concentração, que a área de concentração no nosso programa de mestrado é desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, tá? E aí a gente tem 2 linhas de pesquisa. A primeira linha é o desenvolvimento, democracia e instituições, e a segunda linha é racionalidade jurídica e direitos fundamentais na construção do Estado Democrático de Direito. Uma coisa que mudou bastante desse processo seletivo agora, muitos professores saíram, não estão mais no programa de mestrado, então você vai ter menos opções de escolha de orientadores. Olha só, o que estava em vermelho é os que estavam aqui antes, eles já não estão mais presentes no programa de mestrado, tá? Saiu bastante, tanto da primeira como da segunda linha de pesquisa. Então, relembrando, para você saber como funciona a estrutura do nosso mestrado na FDRP, a gente tem uma área de concentração, que é Direito e Desenvolvimento, né? Oficialmente Desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, essa é a nossa área de concentração. Dentro dessa área de concentração, a gente tem 2 linhas de pesquisa, né? Que é Desenvolvimento, Democracia e Instituições. A segunda linha de pesquisa é Racionalidade Jurídica e Direitos Fundamentais na Construção do Estado Democrático de Direito, certo? E aí, dentro dessas linhas de pesquisa, agora, olha só, o anexo 2 que não existia aqui, a gente tem 4 projetos de pesquisas que entraram, isso é totalmente novo, nesse processo seletivo do mestrado, tá? E aí o anexo 3, que antigamente era o anexo 2, mostram as vagas, veja como que muitos professores não mais estão no processo do nosso mestrado. E aqui são os artigos para a prova específica. Na prova passada eram 6 artigos, nessa prova são apenas 4 artigos. A matéria diminuiu, mas lembre-se que a concorrência aumentou porque o número de vagas também diminuiu drasticamente, né? E aqui os critérios para avaliação do projeto de pesquisa não mudou nada, a não ser que foi incluído aqui, ó, o item F. Na avaliação do teu projeto de pesquisa, tá? Um dos pontos, um ponto vai valer se você conhece a produção científica do seu orientador que você indicou. Então, quando você for preparar o seu projeto de pesquisa, é fundamental que você conheça a produção do seu orientador indicado, tá? Então, se você for selecionar a professora Cíntia, professor Nogiri, professor Eduardo, você tem que conhecer as obras, o que esses professores produziram de artigos, né? Para você mostrar que você sabe do que está falando. E o que os professores querem com isso, né? Eles querem evitar que pessoas que não tenham nenhum conhecimento das áreas de pesquisa, nenhum conhecimento do que os professores lá da FDRP estão pesquisando, ingressem no programa. Eles querem pessoas que saibam sobre essas pesquisas que estão acontecendo. Tudo bem? O último anexo fala sobre a pontuação no currículo, a gente vai falar com mais calma no vídeo sobre o edital, tá? Tem também no nosso site com detalhes sobre essa pontuação aí do seu projeto de pesquisa. Notando, olha só, que teve algumas mudanças, tá? Veja que antigamente, ó, era exigido não, mas pontuava grupos de pesquisa e extensão universitária. Hoje você precisa participar de grupos de pesquisa e extensão universitária formalmente reconhecidos pela instituição de ensino superior a que estão vinculados. Então,
é um pouco mais burocrático, você tem que estar grupos de pesquisa oficiais, tá? Não adianta juntar uns amigos e fazer um grupo de pesquisa, tá? Pós-graduação em estrito sensu, agora conta como título e conta bastante, conta 2,5 pontos, tá? Antigamente não tinha... Ah, não, tá igual, né? Antigamente era 1 ponto para lato sensu e 2,5, a mesma coisa, lato sensu 1 e 2,5, isso não mudou, tá? Desculpa. Vamos ver se mudou um pouco aqui a pontuação no seu currículo, nas publicações de trabalhos científicos. 1,5 até 3 pontos, né? Você pode ganhar com publicação de trabalhos específicos. Qualis, de A1 a B5, 1,5 ponto. Então, o que é essa pontuação Qualis? É uma nota das revistas nas quais você publica. Cada revista tem uma pontuação, vai de A1 até C, né? Então, se você tiver revistas pontuadas como C, ó, você ganha só 0,25 pontos. Se você tiver artigos em revistas A1 a B5, você ganha 1,5 ponto. Ou seja, equivale mais do que 6 vezes, é como se fosse 6 vezes, né? Um artigo que você publica numa revista C é 6 vezes pior do que um artigo que você publica numa revista A1 a B5, tá? Também livro 1,5, artigo em periódico não indexado 6, 0,25, desculpa. Aí, capítulo de natureza científica acadêmica, 0,25 pontos por capítulo. Artigos publicados em anais de eventos científicos. Tradução de artigo científico também entrou, né? Não tinha tradução antigamente, agora tem tradução. E apresentação de pôsteres em eventos científicos também pontua pouquinho, mas pontua também. Demais tipos de atividade acadêmica diminuiu, né? A gente vê que diminuiu aqui, ó, por exemplo, participação como ouvinte em eventos acadêmicos, era 0,2 pontos para cada atividade, agora é 0,1 ponto, até o limite de 0,5 pontos. Antigamente você podia pontuar até 1 ponto como ouvinte, né? Esse era o mais fácil, você preencher, falava que você tinha participado de algumas palestras e trazia o comprovante, você ganhava 1 ponto, agora você vai ganhar meio ponto. Então, algumas mudanças teve, tá mais, na minha opinião, o que eu tô sentindo, esse processo seletivo, ele tá um pouco mais demandante, ele é um pouco mais estrito, principalmente nas regras aí de pontuação que a gente viu, ele é mais estrito no sentido de que você não pode mais falar qualquer coisa no teu projeto de pesquisa, você tem que estar bem alinhado com o professor, você tem que estar bem alinhado com o projeto de pesquisa daquele professor. Então, eu lembro quando eu entrei no mestrado, muitos alunos não tinham nada a ver com seus orientadores, e isso vai acabar provavelmente a partir desse processo agora de 2019. E era isso que eu tinha para falar. Esse vídeo era só para mostrar as mudanças. Se você estava ligado no processo de 2018, vai ser muito útil foi muito útil esse vídeo, espero, para você, porque você viu as mudanças do edital novo, né, o que mudou, algumas coisas importantes. E para você que não conhecia ainda o processo seletivo, a gente tem um outro vídeo também que a gente vai falar sobre esse edital com mais detalhes, sobre as datas, sobre essas pontuações aí com mais detalhes. Então fique ligado e acompanhe esses vídeos nossos. Entre no site também www.trilhante.com.br/FDRP, a gente tem muita informação lá sobre esse processo seletivo. Com certeza o lugar que você vai mais encontrar informação sobre esse processo seletivo. E se você se interessar, se você gostar, achar interessante, estude com a gente, com o nosso preparatório para o mestrado na FDRP. Um forte abraço e até mais.